o que nós queremos debater no Fala é como a família, os filhos, o marido podem ajudar essas mulheres a saírem desse esgotamento, porque ela é o alicerce da casa, né? E é um peso já muito difícil de carregar. Esse é o nosso assunto aqui no Fala. Eu recebo no nosso estúdio a psicóloga Gisélia Freitas, a Diva e a Paula, que vão dar os relatos delas sobre essa questão. E as duas já tiveram burnout, não é isso, gente? Muito boa tarde a todos, a todas vocês. Obrigado pela participação. Diva, eu queria começar com você. Você chegou a um ponto de esgotamento mental que você precisou dar um tempo no trabalho. Como foi isso? Sim, em 2022, quando eu adquiri a segunda empresa, eu já tinha uma, adquiri a segunda, óbvio que por falta de experiência eu acabei praticamente perdendo tudo. E quando eu me vi num mercado onde eu estava literalmente passando por uma crise financeira e eu olhava para os lados e eu não via recursos, principalmente de pessoas, aquilo me fez entrar num estado de desespero. E eu já havia sofrido depressão, né? E aí eu me vi voltando para aquele estado. E então eu resolvi sair, me afastar, me desassociar da empresa, para poder conseguir enxergar de fora o que estava acontecendo, de modo que eu pudesse conseguir sair daquela situação. Logo depois, né, eu já tinha um pouco de conhecimento, logo depois eu busquei me aprofundar, me formar na área, principalmente na área de neurociência, para compreender, inclusive, o porquê que às vezes a gente passa por situações como essa e fica ali transtornada sem saber o que fazer. E já saí, né, da situação e hoje eu ajudo mulheres que passam por situações como essa. Nossa, muito legal. Agora, eu queria saber da Paula, que me contou, gente, que já teve 2 burnouts, Paula. 2 burnouts, Lucas. Como foi isso? 21, 22, rotina gastante. Empresas, trabalho... Fala bem pertinho do microfone. Empresas, trabalho, família, filho, casa, cursos também, né? Trabalho numa área que requer atualização o tempo todo. E 2021, muito cansaço, não conseguia resolver as questões de saúde, fui internada. A gente vinha naquela pós-Covid ainda, H1N1 entrando, então foi virada do avesso e nada aparecia. Porque o corpo, literalmente, no burnout, diferente do que muita gente acredita que é só um cansaço, ele para, né? Ele vai parando. E aí, uma fisioterapeuta respiratória, que era alguém que estava lá para me ajudar, porque eu não conseguia nem respirar, foi quem falou, olha, você está com burnout. Você precisa colocar para fora isso. Eu sempre fui uma pessoa muito estável, né? No sentido de gestão de emoções, que eu trabalho com isso. E daí, de lá para frente, é onde eu fui tratada adequadamente. Só que aí, 6 meses depois, porque eu não tinha feito as mudanças na minha vida, do que eu precisava para sair disso, eu voltei para o hospital novamente. Só que aí eu já sabia o que era, né? Eu já entrei falando, olha, vão ser exames, mas provavelmente é burnout novamente. E aí, depois de 22 para frente, foi junho de 22, porque era muito corticoide, muito antibiótico, porque o corpo ia parando. Então, extremamente acima do peso, não só por um processo, né, de ganho de peso, mas inflamatório, foi onde eu comecei a trabalhar as minhas próprias questões no sentido, relações que eram tóxicas, que me esgotavam, como é que era a dinâmica da casa, de tratar que éramos uma equipe, precisava disso, no trabalho, estabelecer limites, com pessoas, estabelecer limites, até mesmo com clientes, horário de atendimento, como é que vai funcionar, como não vai funcionar. E aí, de 22 para cá é onde eu vim conseguindo ajustar, porque quando a gente está no modus operandi há muitos anos, é muito difícil fazer essas mudanças também, porque é como a gente funciona. Claro. Mas desde então eu tenho estabelecido esses limites para ter uma vida mais saudável e poder também usufruir, né? Porque senão a gente sobrevive. Mas eu falo que hoje é muito mais sobre viver e não sobreviver. Eu quero saber o que você de casa pensa sobre essa questão, esse esgotamento mental por conta do trabalho, por conta das tarefas em casa, por conta da responsabilidade que a família impõe muitas vezes à mulher. E você, meu amigo, maridão, avô, pai, o que você faz
para aliviar um pouco a barra das mulheres em casa, hein? Fala no Zap, estou esperando a sua participação no 99942-2478. Mande a sua participação que eu registro durante o nosso bate-papo. Gisélia, eu queria que você comentasse um pouco a ascensão do burnout, é algo que a gente já vem acompanhando em todo o mundo. Mas qual o impacto da mulher que é diagnosticada com burnout e que muitas vezes é o alicerce da família? Isso, adorei o depoimento das duas, porque muitas vezes associa esgotamento mental ou doenças emocionais da mulher com fragilidade. Não tem nada a ver com fragilidade, nada a ver com fraqueza, ao contrário, né? Como você falou, desses 20% a mais de atividade cognitiva, de esgotamento, né, da energia cognitiva em atividades invisíveis, tem muito a ver com os dados do que o IBGE e a ONU Mulher coloca, que a mulher gasta até quase o dobro de tempo em atividades relacionadas ao lar, cuidado com idosos e cuidado com os filhos. Então, há uma sobrecarga do trabalho. Mesmo elas trabalhando, sendo independentes financeiramente, sem cargo de liderança, empreendendo, né? O empreendedorismo feminino, a migração, foi até para amenizar isso. A neurociência fala algo muito interessante, que a mulher está em estado de hipervigilância constante. Esse é o problema, porque deixa o nível de cortisol muito alto. O que é? O hormônio relacionado ao estresse. Então, as férias da mulher, não adianta ela ficar 15, 20 dias descansando o corpo se a mente não para. O problema está aí. E às vezes ela aproveita as férias ou esse descanso, não sei se empreender, se pode falar que se desliga, a ficar resolvendo outras coisas relacionadas a filhos, a pais, a vida pessoal, fora a cobrança social. Eu tenho que ir para academia, eu tenho que emagrecer, eu tenho que cuidar da pele, eu tenho que estar bonita, eu tenho que ir para salão. Aí lascou, né? Então, esse nível de cortisol está sempre alto, porque a hipervigilância não diminui. E isso é muito importante, porque elas são, sim, pilares sociais da família, a rede de apoio é muito bonito. E no trabalho, e no ambiente de trabalho, né? O burnout, ele veio como essa doença ocupacional recente, mas a mulher ela já vem com esse esgotamento. Então, tem que ter tratativas diferentes, tem que ter uma política diferente de olhar. Não adianta ela se autocuidar, correr para se proteger, se o sistema está adoecido e está tóxico. Já temos participações aqui no Fala no Zap, olha só. Lucas, meu nome é Lourdes, sou de Guarapari. Hoje eu me vejo só para tudo. Cuido do meu marido, cuido da minha neta e ainda trabalho fora. Eu achei que fosse surtar em um momento da minha vida. Mandou um abraço para todos nós. Outra participação, Lucas, ano passado eu já tinha depressão, desenvolvi o burnout, trabalho na educação e precisei me afastar do meu trabalho. Foi muito sofrido. Hoje estou lutando contra o burnout, tenho trabalhado a respiração e as emoções. Com a proximidade do retorno ao trabalho, eu já fico com taquicardia, já fico acelerada, não é? Mais uma participação. Lucas, boa tarde. Nós, mulheres, temos que tomar cuidado, porque o homem trabalha na rua e descansa em casa. Mulher trabalha em casa e também muitas vezes trabalha fora. E aí, Diva, eu queria que você falasse um pouquinho desse impacto em relação à sua família. Você precisou estabelecer limites para que justamente o burnout não te piorasse ainda naquela situação? Na verdade, o limite a gente tem que colocar em nós mesmos. Okay. Chegou um momento em que eu falei assim, eu tenho que programar o meu tempo. Vai chegar o momento de eu trabalhar, porque a gente pega, na verdade, essa responsabilidade para nós. E cria-se uma imagem que, tipo assim, eu sou sei lá, eu tenho superpoderes, que eu ajudo todo mundo, resolvo todo mundo. E aí as pessoas olham você dessa forma, como um super-herói, e acaba indo te buscar para tudo. E, às vezes, você com receio de dizer não, ou até mesmo aquela questão assim de não querer decepcionar o outro, porque são as imagens, a visão que as pessoas têm de você, você não quer decepcionar, você acaba querendo abraçar. Aí te buscam para tudo e você a todo instante quer ajudar todo mundo. Aí chega um momento que você tem que se limitar, aprender a dizer não e cronometrar o seu tempo. Peraí, eu vou para cá, agora eu vou trabalhar, eu vou chegar em casa. Hoje eu busco muito fazer a questão da meditação, que é exatamente fazer o silêncio
silêncio da mente, porque não adianta você ir para casa descansar o corpo enquanto a sua mente trabalha a todo instante. A sua mente, ela também precisa parar. E é neste momento que você consegue entrar em conexão com você mesma e se renovar para o dia seguinte, vamos colocar. Então, eu comecei a colocar limite em mim. Hoje, eu tinha aquela coisa, né? Ajudava todo mundo, chegava em casa e tinha casa, tinha filhos, tinha neto, tinha o próximo, tinha a mim. Eu falei, não, peraí. Primeiro eu, depois eu de novo. Aí depois se sobrar, porque senão acaba que você se desgasta para ajudar o próximo e chega um momento que você olha, você está rodeado de pessoas, mas se encontra sozinho. E você parece que só falta gritar pedindo ajuda, mas as pessoas não te enxergam. Não te enxergam por quê? Elas não têm mais essa visão de que você precisa de ajuda. Ela acha que você é autossuficiente. Então, se você não der um basta e você buscar o seu resgate, não adianta. Você literalmente vai entrar nesse mundo louco, nessa loucura de tanto da depressão quanto do burnout ali, para poder... você precisa se limitar, não é limitar os outros, é você se limitar, você se cronometrar para fazer as coisas que tem feito dentro do tempo, para sobrar tempo para você, para se curar. Porque se a mulher é o alicerce da família, se muitas pessoas contam com essa mulher para cuidar, para administrar, ela precisa estar bem em primeiro lugar para poder dar conta justamente dessas responsabilidades, não é? Paula, eu queria que você falasse um pouquinho, você percebe que, em geral, as mulheres não são reconhecidas pelos trabalhos que fazem com o filho, em casa, enfim, essa rotina toda, e isso acaba impactando ainda mais? Com certeza, Lucas. Se você for ver pela história, né, de vida de sempre, desde sempre, é o que seria normal. O que é normal? O normal é você cuidar de tudo. Normal é você dar conta da vida de todo mundo dentro de casa. Normal é você ir para a rua, trabalhar, fazer as coisas que você tem que fazer e voltar ainda com disposição e energia para gerir todo mundo. Só que essa não é a verdade. Da mesma forma que foi falado aqui, alguém enviou aí agora, o homem trabalha na rua e descansa em casa. Da mesma forma, nós nos esgotamos na rua. Nós temos atividades extremamente complexas. Então, entender, primeiro, que a gente não dá conta de tudo, né? Verificar as nossas limitações é um ponto. E o que, para mim, serviu foi estabelecer pilares. Relacional, quais eram as relações que eu tinha, que tipo de relações eu tinha, a questão da saúde física, como é que eu estava. Eu não ia para o hospital. Então, quando eu ia para o hospital, eu já ia com o corpo em colapso. Porque eu não podia, porque tinha que dar conta, porque tinha alguém precisando. Depois você vem também essa parte física, financeira, que às vezes nos leva para esse caminho. A gente fala também da parte física mais mental. Eu estava cuidando, eu faço terapia, eu tenho alguém a quem recorrer quando eu preciso, nem que seja um papo com uma amiga. Eu resgatei amizades, que era coisa que eu não fazia há muito tempo pela correria do dia a dia. E principalmente um ponto que eu acho que é primordial, que a Diva até falou da meditação, mas eu falo que é a espiritualidade. Legal. A gente precisa desse socorro onde nada faz efeito, onde toda a técnica, toda a ciência não funciona, eu exercito a espiritualidade. E aí a minha é praticada em Cristo Jesus. Então, essa busca deixa eu entender as multipartes da Paula, porque todo mundo vem nesse sentido normal, e tem uma frase que eu detesto muito, mas eu sei que é real, você aguenta. Sim, eu aguento, mas eu não preciso aguentar se eu tenho uma pessoa do meu lado que é funcional, se eu tenho um filho que entende que, de acordo com a capacidade dela, ela pode fazer determinadas questões. Se eu tenho familiares que entendem que eu também preciso de cuidado. E foi muito interessante nisso tudo, porque eu sempre fui a que socorria a família nos momentos de dificuldade. Perfeito. E, de repente, quando eu digo não posso mais, essa família passa a me socorrer. Perfeito. Então, esse cuidado e esse amor eu passei a experimentar depois que eu estabeleço esses limites. Maravilha. Gisele, eu estou vendo aqui várias participações no Fala no Zap, de mulheres especialmente, que estão aqui comentando sobre a rotina muito atribulada. E algumas dizem, olha só, estou passando por isso, puxei o freio de mão, chutei o balde, dei um grito de liberdade, agora estou me sentindo outra pessoa. Eu nem sabia que esse problema que eu tinha
tem esse nome. A Débora de Vila Velha, ela afirma que, graças a Deus, meu marido me dá um apoio muito grande. Nós dois trabalhamos fora e ele divide as tarefas de casa comigo. Faz faxina, comida e ajuda a cuidar da nossa filha de 2 meses. Muito legal, Débora. E legal que ela falou, Gisélia, né, meu marido não me ajuda, meu marido divide, porque é um trabalho colaborativo. Agora, tem pessoas que dizem que não querem nem levantar da cama, que estão numa situação muito ruim. Qual que é o passo para poder sair desse buraco, Gisélia? Não existe uma fórmula mágica, cada um tem que achar, né? Primeiro é autoconsciência, é ter a consciência, sim, estou adoecendo, porque tem a síndrome da heroína, que a gente tem vergonha, quer dar conta de tudo, tá? E eu puxo a atenção das mulheres também, porque as mulheres, elas sempre pedem, eu preciso de ajuda, eu preciso que as atividades sejam bem divididas. Minha pesquisa de mestrado mostrou que as mulheres, elas, quando vem a maternidade, elas são dona de casa, elas não acabam a ambição, elas querem trabalhar, mas elas são centralizadoras. Elas têm dificuldade de abrir mão das atividades também que elas dominam com o carro. Então, elas tomam iniciativa com relação aos filhos, aos pais, às atividades de casa, né? O marido vai trocar a fralda. Nossa, mas você não sabe nem lavar direito, nem limpar direito. Me dá esse negócio aqui. Nossa, mas você fez como? Mas o tomate não é esse, né? Deixa a bunda suja um pouquinho, deixa o tomate errado, porque não incentiva. Então, toma, é hipervigilante, é centralizadora. Então, a gente tem que aprender também a dar espaço para que o outro nos ajude. Isso é importante. E cada um achar uma técnica. Falaram aí de meditação, é formidável, né? Estudos da Escola de Medicina de Harvard fala que a meditação, porque controla a respiração, a técnica de oxigenar o cérebro, é muito importante. Estar no aqui e agora, parar de ficar pensando só no passado para não adoecer e nem muito no futuro, para não ter crises, né, de ansiedade. E isso atrapalha também o sono. O distúrbio do sono é um dos mais prejudiciais, na minha opinião, porque se não dorme, a pessoa não consegue se recompor. Aí vai só piorando. Então, é muito importante o apoio da família, mas começa com a autoconsciência, a autoanálise de que eu preciso mudar o meu padrão de trabalho, o meu modo de vida. Eu preciso cuidar de mim. Porque chega uma hora que, se a gente não para, o corpo para. Porque a psicossomatização da mulher, ela é incrível, né? É na pele, é no cabelo, são doenças, é em tudo. E a gente precisa estar bem primeiro com nós mesmos. A gente tem uma participação masculina aqui, muito legal. Ele não falou o nome dele, nem de onde está assistindo, mas ele disse o seguinte: Lucas, eu percebi que a minha esposa estava a ponto de dar um piripaque. Eu entrei em ação, hoje faço muitas atividades em casa, faço almoço, faço janta, para quando ela chegar do trabalho, ela poder relaxar e, com isso, eu ter uma esposa saudável. É isso, é sobre isso que nós estamos falando. Mais uma participação. Lucas, eu trabalho em 2 empregos, sou técnica de enfermagem e vivo tudo isso. Não tenho ajuda de ninguém, não tenho ajuda em nada. Hoje estou em exaustão e não me sinto bem emocionalmente, não sinto vontade de fazer nada. E ela pergunta, Gisélia, o que fazer se estiver nessa situação? É porque já chegou num estado, né, que já está lá quase no fundo do poço. Então, é um pulo para a depressão, já está com crise de ansiedade, fadiga extrema. Isso atrapalha tudo. Então, tem que ter o alerta já está ligado. Trabalhar em 2 empregos é comum no setor de saúde. O setor de saúde é desafiador, é uma área que está ali sempre hiperativa, interligada também. Ela tem que ver o que é a válvula de escape dela. Quando ela para, ela chega em casa, ela vai o quê? Arrumar as gavetas, lavar as vasilhas, se preocupar com a família, ou ela vai ver amenidades, né? Ela vai conversar com as amigas, ela vai relaxar, ela vai ver um filme bobo, para que não exija nem muito esforço mental. Então, tem que entender qual que é o caminho. Não é o trabalho em si. A mulher não é mais fraca para trabalhar, ela pode ter as suas metas arrojadas, ela pode ter seus desafios, ela pode trabalhar muito. A questão é equilíbrio. Se ela não conseguir achar o equilíbrio dela, ela tende a piorar e isso prejudica até no trabalho. Aí cai a empregabilidade dela também. Temos também mais participações de pessoas dizendo assim, olha, Lucas, no meu caso, o esgotamento veio com dores e o peso de carregar tudo nas minhas costas. Hoje eu estou entendendo isso com vocês. Obrigado por debater esse assunto. Mais uma participação, olha... Cacau da Bahia diz o seguinte, é um rapaz, eu sou cantor aqui e a minha ajuda é crucial para a saúde mental da minha esposa. Olha só, interessante. Eu cuido da casa, cuido do nosso filho e também da nossa alimentação durante a semana. No final de semana ela cuida do meu filho e da casa para eu poder fazer os shows.
e diz que o tema é fundamental para todos nós. Diva, eu queria que você falasse um pouquinho como é que está a sua relação com sua família, desde quando você entendeu esse momento que você passou e superou. Até então, existia muita questão da crença também na família. Nós, mulheres, existe aquela crença de achar que casa, filhos é responsabilidade da mulher, quando, na verdade, não é uma responsabilidade. Lógico, a gente tem responsabilidade, sim, com a casa, com a nossa família, mas não deve ser tratado como uma obrigação. Então, quando eu cheguei ao nível de compreender isso, eu comecei a me desligar. Eu chegava em casa, tinha que fazer tudo, cuidar de tudo, olhar de tudo, ficar questionando às vezes porque não fazia, eu fazia. Enfim, chegou um nível que eu liguei o botão do dane-se, né? E falei assim, não, peraí, a partir de hoje eu não faço mais. Aí eu comecei a agir meio que na rebeldia para eles entenderem que eu precisava realmente de um descanso. A partir de hoje eu não quero cozinhar, não vou cozinhar. Então, se alguém tiver com fome aqui, alguém vai lá na cozinha e faz, porque todo mundo aqui é de maior, todo mundo sabe fazer. A casa, beleza, não querem fazer, vamos pedir alguém ou vamos nos juntar e vamos fazer todo mundo junto. Não é uma obrigação de um. Todos moram, a participação tem que ser de todo mundo. E a importância do esposo, do marido, ela faz muita diferença na vida de uma mulher. Não só no quesito de ajudar nas tarefas diárias, mas também de compreender que existe um momento de saturação também da mulher. E ali ele chegar e procurar saber o que está acontecendo. Igual a colega que falou sobre espiritualidade, faz sim parte. A meditação e a espiritualidade, eu digo que elas andam, né, junto, lado a lado ali, então você pode praticar os dois. E o meu esposo, ele tem muito esse lado espiritual do qual ele me ajuda, então vai criando um equilíbrio, como disse a doutora, ele vai criando um equilíbrio até você encontrar o seu e dar ali um ponto de partida para uma nova vida. Perfeito. Olha, mais uma participação. Boa tarde, Lucas. Meu nome é Fábio, moro em Cariacica, tenho 2 filhos de 9 anos. Trabalho à noite por escala, minha esposa trabalha durante o dia. Faço de tudo para ajudar em casa e assim todos saem ganhando. E mandou um abraço aqui a todos. Paula, e em relação à sua família, como foi o posicionamento deles, a fim que você se recuperou, né, desses 2 burnouts? Olha, Lucas, uma questão diferente da Diva, porque, na verdade, eu passei a entender o que não fazia sentido e aquilo que não podia ser mudado. Então, nesse processo, infelizmente, eu tive que entrar num processo de divórcio, mudar essa reconfiguração familiar, encerrar outras relações que eu sabia que eram extremamente tóxicas, que não me faziam bem. E, a partir daí, descobri uma coisa que a minha irmã caçula passou a me dizer muito, que eu iria aprender que viver é diferente de estar vivo. Então, dentro disso, eu passei a estabelecer questões simples para mim. Como ela falou, se um dia eu estou muito cansada, encontro minha filha, eu falo, hoje nós vamos sair. Ou se eu consigo um horário no meio da tarde livre, entre um trabalho e outro, eu falo, coloque seu biquíni, nós vamos à praia. Nem que seja meia hora. Porque a gente tende a dizer que não tem tempo, mas a gente tem tempo. A gente só prioriza questões que não deveriam, muitas vezes. Então, ali eu encerrei ciclos relacionais, eu estabeleci novas relações, eu passei a me cercar de pessoas que realmente me devolviam, de certa forma, o afeto que eu ofereço naturalmente, não por obrigação, mas porque as pessoas querem estar perto, elas querem mostrar que você é necessário cuidada. E nesse processo eu venho me desafiando a mim mesmo, no sentido de não pensar demais no futuro e viver nessa crise de ansiedade, mas estar presente de verdade, experimentar aquelas experiências, seja um café que eu vou tomar comigo mesmo, seja uma reunião de trabalho que eu vou estar no trabalho, voltada para o trabalho, seja num momento com a minha filha, num tempo de qualidade, onde a gente vai fazer algo voltado para ela, mas estabelecer esses limites de relação para estar presente e bem. Perfeito. E como eu disse, na família, tudo mudou de configuração, porque, de repente, eu não sou mais a que só vai socorrer, né? Olha, a Paula precisa disso. Vamos fazer uma viagem em família, que eram coisas que eu propunha e nunca se tinha tempo. Então, vêm os meus irmãos no sentido, vamos fazer uma viagem de família? Minha mãe passa a me ligar e fala, você precisa de alguma coisa? Posso orar com você? Posso fazer alguma coisa? E aí tudo mudou. Olha, eu espero que muitas mulheres que estejam assistindo a gente se inspirem nesse equilíbrio que você, Diva e Paula, conquistaram, conseguiram, mesmo que a duras penas, né, passando por dificuldades, mas cheguem a esse ponto que vocês chegaram. É inspirador mesmo. Obrigado pela participação, viu, Diva, Paula e a Gisele, que está sempre aqui conosco. Um beijo, viu?